Sabe, queridos, a estrada do autoconhecimento é uma longa estrada. É uma estrada pela qual a gente atravessa durante toda a nossa vida. E nós vamos trilhar mais um pedacinho dessa estrada. Vamos continuar a nossa jornada com Davi, aprendendo a partir da história desse fantástico personagem bíblico, algo sobre nós mesmos, algo sobre a natureza humana. Hoje eu vou falar sobre um sentimento comum entre nós, que é a inveja. Todos nós já sentimos inveja, mas nem sempre a reconhecemos. E outros certamente já sentiram em relação a nós, em relação a você. A inveja é uma relação inadequada com o sucesso do outro. E o nosso trecho é exatamente o que acontece entre Saul e Davi, e eu vou ler 1 Samuel capítulo 18, versículos de 6 a 9, que fala assim: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Olha só, o sucesso é ser bem sucedido em uma empreitada. Davi está voltando de uma empreitada de sucesso. Ele está voltando da vitória sobre o filisteu Golias. Ninguém quis encarar aquele soldado grandão, fortão. Ninguém quis encarar. Todo mundo ficou com medo, e Davi se apresentou, e apesar de algumas palavras tentarem desanimá-lo, mas ele foi à batalha, e ele venceu o gigante, ele derrubou Golias, ele matou Golias, e quando ele volta de lá, ele volta com sucesso nessa empreitada. Você já foi tanto bem quanto mal sucedido em empreitadas várias. Eu já fui bem sucedido em empreitadas pessoais, empreitadas ministeriais, empreitadas familiares, empreitadas financeiras. Eu já fui bem sucedido em empreitadas, e eu já fui mal sucedido em empreitadas. Empreitadas pessoais, ministeriais, familiares, financeiras. Todos nós já tivemos aquilo que a gente se propôs fazer e que foi uma beleza, e aquilo que a gente se propôs fazer e foi um fracasso. Todos nós já vivemos isso. Naturalmente, o tamanho da empreitada estabelece o tamanho do sucesso. Se você tem uma empreitada pequena a realizar, eu preciso lavar essa pia cheia de louça, o teu sucesso é um sucesso. Você se dispôs àquilo e você foi bem sucedido naquilo, você realizou aquilo. Então essa empreitada pequena traz uma noção de sucesso pequeno, mas uma empreitada grande traz uma noção de sucesso grande. E o que Davi realizou foi notório aos olhos do povo. Todo mundo via o exército acuado, amedrontado, e todo mundo viu quando Davi foi ao encontro do gigante e o derrubou, daquele oponente grande, forte, e o derrubou. Então, nós vivemos essa relação nossa com a empreitada. A questão é, quando você é mal sucedido numa empreitada,
Isso não desperta nos outros sentimentos negativos, de inveja, de ciúme. Acontece quando você é bem-sucedido. Então, nessa terra de malucos, nesse mundo marcado pelo pecado, a zebra para você pode ser alguma coisa dar certo. Pode ser alguma coisa dar certo. E veja só o que foi que aconteceu com relação a Davi e com relação a Saul. Saul, ele ficou aborrecido e irritado em extremo, diz o texto, com a comparação que fizeram entre ele e Davi. Quando eles estão voltando da batalha, eles já estão entrando na cidade, as mulheres se colocam à beira do caminho, e quando os homens estão voltando da guerra, junto com Saul, junto com Davi, então elas começam a cantar e a dançar e a festejar, dizendo: o nosso rei Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Colocaram sobre Davi 10 vezes mais sucesso do que sobre Saul, e isso causou em Saul uma indignação, um desagrado e uma inveja. Saul ficou irritado e aborrecido com a comparação entre ele e Davi. De certa forma, a irritação, ela não foi suscitada pela vitória, ela foi suscitada pela comparação. Porque depois da vitória, Saul queria saber de quem Davi era filho, e a gente não tem no texto nenhum tipo de reação de Saul que fosse contra Davi. Mas quando a comparação surge, aí sim. Você pode estar muito satisfeito com você mesmo, até que você se compare com outros. E você pode estar muito satisfeito com você mesmo, até que outras pessoas te comparem a outros. Veja, há pessoas que elas não saem do seu universo, elas não saem do seu mundo, porque não saindo do seu mundo, do seu universo, elas não se comparam, os outros não a comparam e ela não se compara, né? E é muito complicado quando você precisa se olhar e ouvir que outras pessoas estão te comparando. E, inclusive, a importância do autoconhecimento está em não nos avaliarmos por comparação, que é muito comum entre nós nos compararmos com a vitória do outro, ou nos compararmos com aquilo que os outros falam da vitória do outro, e a partir disso nós termos sentimentos inadequados, sentimentos malignos. É importante que você se conheça para que você não se compare. O que você é, o que você tem, o que você faz, que Deus permite de você e permite para você, não dá e não pode ser comparado com ninguém. A gente vê também nessa narrativa que o sucesso de Davi causou inveja em Saul. Fala o texto que daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Os maus sentimentos de Saul para com Davi não foi uma coisa pontual. Sentiu, mas está tudo bem, acabou, já abandonei. Não. Passou a marcar a maneira como Saul olhava para Davi. Essa expressão, não via Davi com bons olhos, é uma expressão idiomática, que significa via Davi com inveja, né? Via Davi com inveja. Então Saul passou a nutrir, a alimentar esse sentimento de inveja. Inclusive ao longo da narrativa, não hoje, mas ao longo da estrada e ao longo da história, você vai ver como que esse sentimento de inveja nutrido no coração de Saul levou Saul a comportamentos extremos. A inveja é o sentimento que nos leva a desejar que o outro não tenha o que ele tem, enquanto o ciúme é o sentimento que nos leva a desejar o que o outro tem. Ciúme pode ter uma conotação positiva,
Mas a inveja nunca tem um sentimento positivo. Por que que o ciúme pode ter uma conotação positiva? Eu posso ver o meu vizinho fazendo uma reforma na casa dele e que ficou legal, e eu falo, puxa vida, eu queria fazer uma reforma na minha casa também. Esse sentimento de eu querer ter aquilo que ele tem é um sentimento de ciúme, né? A palavra ciúme, ela em alguns lugares da Bíblia, ela é traduzida por zelo. Então, quando você tem algo que você tem e quer proteger aquilo, que a gente fala, está com ciúme, né? Está com zelo. A Bíblia fala, inclusive, que Deus tem ciúme para conosco. Ele tem zelo para conosco. Então, a palavra ciúme, ela pode ter uma conotação positiva, dependendo do contexto que está. Né? Ela pode inclusive ser uma força propulsora. Puxa, o meu vizinho estudou, eu também quero estudar. Se ele foi, eu também quero ir. Se ele tem, eu também quero ter. Agora, a inveja, ela nunca tem uma conotação positiva, porque a inveja é desejar que o outro não tenha o que ele tem. Então, se o meu vizinho fez reforma na casa dele, eu não quero fazer reforma na minha casa. Eu quero zoar o barraco dele. Eu quero estragar a casa dele. Eu quero fazer alguma coisa para que ele não tenha aquilo que ele tem. Por isso que nunca tem uma conotação positiva. Você pode acontecer, não é que você pode ter no sentido de que é permitido, mas pode acontecer de você ter inveja sobre outros. E pode acontecer de você sofrer inveja dos outros. E a importância do autoconhecimento é exatamente isso. Quando a gente identifica que a gente está com inveja, e a gente fala, eu não posso ter esse sentimento, eu não posso agir assim. Ou quando a gente identifica que o outro está agindo conosco movido por inveja, e que então a gente precisa se cuidar, porque de alguma forma ele vai querer prejudicar e estragar aquilo. Crescer em autoconhecimento é identificar as suas reações e sentimentos e saber lidar com isso. Então são dois passos no autoconhecimento: é saber o que sente e saber lidar com aquilo que sente. Na questão da inveja, eu creio que a questão ela é bem direta. A Bíblia fala em Gálatas que a inveja é obra da carne. Então, se eu identifico em mim inveja, só há um caminho: é chegar ao Senhor e confessar isso, e dizer, Deus, há um sentimento de inveja em mim para com relação a outra pessoa. E quando a gente confessa o nosso pecado, João fala que Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Não permita que as comparações feitas por pessoas despertem em você uma inveja. Vá à presença daquele que pode purificar você dessa obra da carne. Deus te abençoe. Que você seja bem sucedido nas empreitadas que Deus tem preparado para você, porque as empreitadas que são para você não são para Ele, e as empreitadas que são para Ele não são para você. Por isso você não precisa se comparar e você não precisa ter inveja. Deus te abençoe. Até o próximo trecho da nossa jornada.